Leitura da audiência geral de 3 de outubro de 2012 do Papa Bento XVI, em continuidade à audiência anterior sobre o que é a liturgia. Queridos irmãos e irmãs, na catequese precedente, comecei a falar de uma das fontes privilegiadas da oração cristã, a Sagrada Liturgia, que, como afirma o Catecismo da Igreja Católica, é participação na oração de Cristo dirigida ao Pai no Espírito Santo. Na liturgia, toda a oração cristã encontra sua fonte e o seu termo. Hoje, gostaria que nos interrogássemos: na minha vida, reservo um espaço suficiente à oração e, sobretudo, que lugar ocupa na minha relação com Deus a prece litúrgica, especialmente a Santa Missa, como participação na oração comum do corpo de Cristo, que é a Igreja? Ao responder a esta pergunta, devemos recordar, antes de tudo, que a oração é a relação viva dos filhos de Deus com seu Pai infinitamente bom, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Portanto, a vida de oração consiste em estarmos habitualmente na presença de Deus e em termos consciência disto, em vivermos em relação com Deus como vivemos os relacionamentos habituais da nossa vida, com os familiares mais queridos, com os amigos verdadeiros. Aliás, é a relação com o Senhor que confere luz a todas as outras nossas relações. Esta comunhão de vida com Deus, uno e trino, é possível porque por meio do batismo fomos inseridos em Cristo e com Ele começamos a ser um só, conforme Romanos 6:5. Com efeito, só em Cristo podemos dialogar com Deus Pai como filhos. De outra forma, não é possível, mas em comunhão com o Filho podemos dizer também nós, como ele disse, Abá. Em comunhão com Cristo, podemos conhecer Deus como Pai verdadeiro. Por isso, a oração cristã consiste em olhar constantemente e de maneira sempre nova para Cristo, falar com Ele, estar em silêncio com Ele, ouvi-lo, agir e sofrer com Ele. O cristão redescobre a sua identidade autêntica em Cristo, primogênito entre todas as criaturas, em quem tudo subsiste, conforme Colossenses 1, versículo 15 e seguintes. Ao identificar-me com Ele, ao ser um só com Ele, volto a descobrir a minha identidade pessoal, a de verdadeiro filho que olha para Deus como para um pai cheio de amor. Mas não esqueçamos, é na Igreja que descobrimos e conhecemos Cristo como pessoa viva. Ela é o seu corpo. Tal corporeidade pode ser compreendida a partir das palavras bíblicas sobre o homem e a mulher. Os dois serão uma só carne, conforme Gênesis 2, 24, Efésios 5, 30 e seguintes, e 1 Coríntios 6, versículo 16 e seguinte. O vínculo inseparável entre Cristo e a Igreja, através da força unificadora do amor, não anula o tu e o eu, mas eleva-os à sua unidade mais profunda. Encontrar a própria identidade em Cristo significa chegar a uma comunhão com Ele, que não me anula, mas eleva-me à dignidade mais excelsa, a de Filho de Deus em Cristo. A história do amor entre Deus e o homem consiste precisamente no fato de que esta comunhão de vontade cresce em comunhão de pensamento e de sentimento, e assim, nosso querer e a vontade de Deus coincidem cada vez mais. Rezar significa elevar-se à altura de Deus, mediante uma transformação necessária e gradual do nosso próprio ser. Assim, participando na liturgia, fazemos nossa a linguagem da Mãe Igreja, aprendemos a falar nela e por ela. Naturalmente, como eu já disse, isto acontece de maneira gradual, pouco a pouco. Devo imergir-me progressivamente nas palavras da Igreja com a minha oração, com a minha vida, com o meu sofrimento, com a minha alegria e com o meu pensamento. Trata-se de um caminho que nos transforma. Então, penso que estas reflexões nos permitem responder à pergunta que fizemos no início. Como aprendo a rezar?
como cresço na minha oração. Olhando para o modelo que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, nós vemos que a primeira palavra é Pai e a segunda é Nosso. Por conseguinte, a resposta é clara. Aprendo a rezar, alimento a minha oração, dirigindo-me a Deus como Pai e orando com os outros, rezando com a Igreja, aceitando a dádiva das suas palavras, que gradualmente se tornam familiares e ricas de sentido. O diálogo que Deus estabelece com cada um de nós e nós com Ele, na oração inclui sempre um com. Não se pode rezar a Deus de modo individualista. Na prece litúrgica, principalmente na Eucaristia, e formados pela liturgia, em cada oração, não falamos unicamente como indivíduos, mas entramos no nós da Igreja que ora. E devemos transformar o nosso eu entrando neste nós. Gostaria de evocar mais um aspecto importante. No Catecismo da Igreja lemos: na liturgia da Nova Aliança, toda a ação litúrgica, especialmente a celebração da Eucaristia e dos sacramentos, é um encontro entre Cristo e a Igreja. Portanto, quem celebra é o Cristo total, a comunidade inteira, o corpo de Cristo unido à sua cabeça. Então, a liturgia não constitui uma espécie de automanifestação de uma comunidade, mas é, ao contrário, sair do simples, sermos nós mesmos, estar fechados em nós próprios e aceder ao grande banquete, entrar na grandiosa comunidade viva na qual é o próprio Deus quem nos alimenta. A liturgia comporta a universalidade e este caráter universal deve entrar sempre de novo na consciência de todos. A liturgia cristã é o culto do templo universal, que é Cristo ressuscitado, cujos braços estão abertos na cruz para atrair todos ao abraço do amor eterno de Deus. É o culto do céu aberto. Nunca é unicamente o evento de uma comunidade individual, com uma sua colocação no tempo e no espaço. É importante que cada cristão se sinta e esteja realmente inserido neste nós universal, que oferece o fundamento e o refúgio no eu, no corpo de Cristo, que é a Igreja. Nele, devemos ter presente e aceitar a lógica da encarnação de Deus. Ele fez-se próximo, presente, entrando na história e na natureza humana, tornando-se um de nós. E esta presença continua na Igreja, seu corpo. Então, a liturgia não é a recordação de acontecimentos passados, mas a presença viva no mistério pascal de Cristo, que transcende e une os tempos e os espaços. Se na celebração não sobressai a centralidade de Cristo, não teremos a liturgia cristã, totalmente dependente do Senhor e sustentada pela sua presença criadora. Deus age através de Cristo, e nós só podemos agir através dele e nele. Cada dia deve aumentar em nós a convicção de que a liturgia não é um nosso, um meu fazer, mas é uma obra de Deus em nós e conosco. Portanto, não é um indivíduo, sacerdote ou fiel, ou grupo que celebra a liturgia, mas ela é primariamente obra de Deus através da Igreja, que tem a sua história, a sua rica tradição e a sua criatividade. Esta universalidade e abertura fundamentais, que são próprias de cada liturgia, constituem um dos motivos pelos quais ela não pode ser idealizada nem modificada por uma comunidade ou por peritos, mas deve ser fiel às formas da Igreja Universal. Até na liturgia da comunidade mais pequenina está sempre presente a Igreja inteira. Por isso, na comunidade litúrgica não existem estrangeiros. Em cada celebração litúrgica participa juntamente toda a Igreja, céu e terra, Deus e os homens. A liturgia cristã, mesmo se é celebrada num lugar e num espaço concreto e exprime o sim de uma determinada comunidade, é católica por sua natureza, deriva do tudo e leva ao todo, em unidade com o Papa, com os bispos, com os fiéis de todas as épocas e de todos os lugares.
Quanto mais uma celebração for animada por esta consciência, tanto mais fecundamente nela se realizará o sentido autêntico da liturgia. Caros amigos, a Igreja torna-se visível de muitos modos: no gesto caritativo, nos projetos de missão, no apostolado pessoal que cada cristão deve levar a cabo no seu próprio ambiente. Mas o lugar onde ela é vivida plenamente como Igreja é a liturgia. Ela é o ato no qual cremos que Deus entra na nossa realidade e nós o podemos encontrar e tocar. É o ato no qual entramos em contato com Deus. Ele vem a nós e nós somos iluminados por Ele. Por isso, quando nas reflexões sobre a liturgia focalizamos apenas o modo como a tornar atraente, interessante e bonita, corremos o risco de esquecer o essencial. A liturgia celebra-se para Deus e não para nós mesmos. É obra sua. Ele é o sujeito. E nós devemos abrir-nos a Ele e deixar-nos guiar por Ele e pelo seu corpo, que é a Igreja. Peçamos ao Senhor para aprender a viver cada dia a sagrada liturgia, especialmente a celebração eucarística, orando no nós da Igreja, que dirige o seu olhar não para si mesma, mas para Deus, e sentindo-nos parte da Igreja viva de todos os lugares e os tempos. Obrigado.